Bom dia, então, tá, gente? Hoje eu vou explicar aqui o material através desse vídeo. Espero que ajude vocês e que dê tudo certo. Qualquer dúvida, vocês sempre podem me perguntar, tá bem? Então, olhem só. Aqui a gente tem a primeira página do conteúdo que fala assim, ó, retomando conceitos de equação de segundo grau. É pra gente relembrar quem é o A, quem é o B, quem é o C, tá? Então, lembrem sempre que o A é o coeficiente do x ao quadrado. Então, é quem acompanha o x ao quadrado. O B é o coeficiente do x, é quem acompanha o x. E o C é nosso termo independente, tá? Nós temos alguns exemplos aqui. Aqui, né, nós temos exemplos, ó, que falam 2x ao quadrado mais 4x menos 6. Então, quem acompanha o x ao quadrado é o 2. Então, o A é igual a 2. Quem acompanha o x é o B. Então, o nosso B é igual a 4. E quem acompanha, quer dizer, e quem é o termo independente, que é aquele termo que não tem nenhuma incógnita, é o nosso C menos 6. Aí nós temos um segundo exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 2. Como o x ao quadrado ele está sozinho, significa que a gente tem um 1 aqui na frente. Então, o nosso A é 1. O nosso B, menos 5, e o C, 2. Quando A, B e C são diferentes de zero, quando nós temos todos esses números, que ninguém é zero, nós temos uma equação completa. E quando a gente tem alguém faltando, alguém sendo zero, como nos exemplos aqui embaixo, que o B é zero, que o C é zero, ou que até o B e o C são zeros, a gente tem equações incompletas, tá? Pode acontecer do B e do C ser zero. Quem não pode ser zero nunca é o A. Na segunda página, então, fala isso, ó. Atenção, o valor do coeficiente A nunca é igual a zero. Caso isso ocorra, a equação deixa de ser do segundo grau. E a gente fala aqui um termo chamado solução ou raiz de uma equação do segundo grau. Bom, solução ou raiz de uma equação do segundo grau é aquele número que, se a gente colocar no lugar do x, ele vai deixar a equação verdadeira. Quer dizer, vai fazer com que essa equação seja zero. Tá? Então, quer dizer que se eu substituir aqui esse número no lugar do x, a equação vai dar zero. Então, dei alguns exemplos aqui embaixo. Ó. Verifique se os números abaixo são soluções da equação. Para a gente verificar se 3 é uma solução dessa equação, a gente vai trocar o 3 no lugar do x. Ó, o 3 aqui no lugar do x, o 3 aqui no lugar do x. E aí vamos resolver. 3 ao quadrado dá 9. 7 vezes 3, 21. Mais 12. Então, 9 menos 21 mais 12. 9 menos 21 dá 12 negativo. 12 negativo mais 12 positivo, verdadeiro. Então, essa aqui, 3, é a solução dessa equação. Deixa eu só colocar aqui embaixo, aqui deu 9. E aqui deu menos 21. E aqui mais 12. Se a gente resolver isso aí, vai dar zero. Quer dizer, se deu zero, sim, esse número é uma solução da equação. Se não deu zero, quer dizer que então é falso. Esse número não é uma solução da equação. Aqui a gente tem o 5. Ó. 5 ao quadrado dá 25. 7 vezes 5, menos 35. Mais 12. Vocês vão observar, então, que 25 menos 35 é menos 10. Opa, aqui, escrevi errado. Fiquei pensando no 10.
25 menos 35 é menos 10. Menos 10 mais 12 é 2. Então, quer dizer que não é zero. Se o resultado não for zero, significa que isso aqui, então, é falso, ó. Falso. Porque não deu zero, tá? E assim a gente vai avaliando para verificar se cada uma dessas equações, desses números, são soluções das equações. Substitui e aí resolve parte por parte. Primeiro resolve a potência, depois essa multiplicação e aí assim junta tudo, que nem eu fiz aqui. Aí vocês têm um exercício aí para verificar qual desses números são soluções dessa equação. Então vocês vão substituir cada um deles, verificar aqueles que derem zero são verdadeiros, aqueles que derem outro número são falsos. E aí a gente vai começar os métodos que eu queria falar para vocês assim, ó. Imagina se a gente tiver que ficar testando para ver quais as soluções, né? Como é uma equação de segundo grau, a gente sabe que essas equações elas possuem duas soluções, tá? Isso é muito importante também. Podem anotar assim, ó. Elas possuem... Ai, não vou escrever assim porque vai ficar horrível. Vou escrever isso aqui. Eu já arrumo, tá, gente? Possuem duas soluções. Olha só. Dois números podem atender essa equação. Apenas dois. No máximo dois, tá? Então, observem bem. Se o 1 e o 2 derem verdadeiros, significa que o 13 menos 1 não vai dar. Então, cuidem isso, tá? Que só possuem duas soluções. Seguindo, então, nós temos aqui abaixo. Como se resolve? Então, primeiro a gente vai trabalhar as incompletas. E depois a gente entra na parte das completas, tá? Primeiro a gente começa aqui com as incompletas. Então, nós temos vários casos de equação incompleta. Nós temos o caso quando B é igual a zero, quando C é igual a zero, ou ainda quando B e C são iguais a zero. O primeiro caso que a gente vai ver é quando o B é igual a zero. Então, a gente tem aqui o caso, ó. Quando o nosso B não existe. Quando a gente tem o B igual a zero. Essa equação em que o B é igual a zero, ela tem duas soluções. Que a gente pode chamar também de raiz. Olha só. Aqui tá faltando o B, né? A gente tem o A, que é 1. E o B é 0. E o C é menos 16. Então, a gente tem aqui uma equação onde o B é 0. Quando o B é 0, nós podemos resolver isolando o x. Então, nós resolvemos isolando o x, tá? Como é que a gente faz essa parte de isolar o x? Para deixar o x ao quadrado sozinho, nós passamos o menos 16 para o outro lado. Quando a gente passa esse menos 16 para cá, nós temos ele como mais 16. Só que o x ainda não está sozinho. O x está ao quadrado. E ele não pode ficar ao quadrado, nós queremos que ele fique sozinho. Então, esse quadradinho aqui é uma potência. Peraí que eu vou limpar aqui, vou tirar. Esse quadradinho, ele é uma potência. Se ele é potência, quando ele passa para o outro lado, ele passa na forma de raiz. Então, esse quadradinho aqui deixa de existir desse lado e passa para esse lado na forma de uma raiz.
E por que que eu uso o mais ou menos na frente? Porque tanto o mais 4 quanto o menos 4, se a gente elevar ao quadrado, o resultado dele vai ser 16. Tanto um quanto o outro, se a gente colocar e elevar eles ao quadrado, ele vai ser 16. Então, quando a gente tira o quadrado daqui e passa para o outro lado, a gente vai sempre colocar mais ou menos raiz quadrada de 16. Como a raiz quadrada de 16 é 4, a gente vai ter como soluções o mais 4 e o menos 4, tá? Vamos fazer uma outra aqui, ó. Mesma coisa, a gente vai isolar o y, tá? O menos 2 está desse lado negativo, quando vai para o outro lado, positivo. Então, fica mais 2. O quadradinho, ó, ele deixa de existir e vai para o outro lado na forma de mais ou menos raiz quadrada. Só que não existe a raiz quadrada exata de 2. Então, a gente deixa assim, ó, mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Agora, cuidado quando a gente tem um positivo aqui, ó. Quando a gente tem esse número positivo e a gente vai passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. E aí, isolando o x, tirando o quadradinho daqui, mais ou menos raiz quadrada, não existe número real que é elevado ao quadrado de um número negativo. Então, quando a gente tiver uma raiz negativa, quando a gente tiver um número negativo dentro da raiz, a gente diz, então, que a equação não tem solução nos números reais. Tá? Seguindo, a gente tem uma situação problema aqui, que é para contextualizar. Olha só. Diz que a área desse quadrado é 27 metros quadrados. E como a gente sabe que a área é calculada através da multiplicação da largura pelo comprimento, então a gente vai fazer 3x vezes x igual à área total, tá? Desculpa, gente, eu tô com muita rinite hoje. Desculpa mesmo. Então, 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado igual a 27. Aqui a gente faz o processo, passa o 3 para o outro lado dividindo, depois passa esse quadradinho, ó, importante, ó, quando o quadradinho vai para o outro lado, ele vai na forma de mais ou menos raiz. E a gente tem como resultado mais 3 e menos 3. Porém, nós estamos tratando de medidas. E como não existem medidas negativas, a gente ignora o menos 3 como resultado e coloca que apenas o 3 positivo é resultado. E aqui, então, vocês têm 4 equaçõezinhas que vocês vão isolar esse x, passar o quadrado na forma de mais ou menos raiz, e aí vão obter os resultados, tá? Na próxima, nós temos um exercício de contextualização. Pensem assim, ó. Diminuir um pouco. Pensem assim, ó. Essa área total, quanto que ela mede? Se ela tem 12, é quadrado 12 por 12. E aí, dessa área total, eu tenho que tirar 3 quadradinhos que medem x, tá? Pensem bem nesse caso aqui, nessa contextualização. Aí, nós temos o segundo caso, que é quando o nosso c é igual... A gente não tem o c. Quando o c é igual a 0, nós temos que praticar algo que nós chamávamos de colocar em evidência. Quer dizer, lá no 8º ano vocês estudaram que esse x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. E se eu tenho um x aqui e outro x aqui, eu posso colocar ele em evidência colocando lá na frente. Então, olha só. Esse x ao quadrado eu posso escrever na forma x vezes x mais 5x. Tá? Aí eu coloco assim, então eu vou tirar um x de cada lugar daqui. Eu vou tirar um daqui e vou tirar um daqui e vou colocar ele aonde? Na frente aqui, ó. O nome que a gente dá para isso é colocar em evidência. Tirei um de cada e coloquei em evidência. O que que sobrou? Sobrou um x mais 5. Quando eu tenho uma multiplicação que resulta em 0, ou esse primeiro é 0, ou esse outro é 0. Por isso que a gente faz assim, ó.
ou quer dizer que esse x aqui ele é zero, ou quer dizer que isso tudo aqui vai dar zero. E fazendo isso, nós temos uma equação aqui e isolamos o x, tá? Mãe, eu quero teu celular. Já volto.